Doutora Sim. Sirlene, Boa como vai? noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Obrigado por ter entrado. O pessoal está entrando aí em peso. Já temos gente de todos os setores. Fiquei sabendo agora recentemente que o nosso amigo Telmo Americano, que é do site Mundo Offshore, o maior site de trabalhadores do mercado offshore, divulgou no Instagram dele. Tem um alcance de 30 e poucas mil pessoas para fazer perguntas, tirar dúvidas. O pessoal está aí bastante interessado e curioso para saber sobre tudo isso que está acontecendo no nosso mercado, no nosso mundo offshore e os efeitos dessa pandemia. Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo certo, doutor Pedro. Mais uma vez eu agradeço o convite em nome do Ministério Público do Trabalho. Sem dúvida é um momento muito diverso que nós estamos vivendo, um momento de extrema vulnerabilidade social, e penso que o mais importante nesse momento é justamente que a gente possa trocar ideias, possa conversar, possa divulgar as boas práticas, porque todos estão conhecendo, estão aprendendo a conviver com tudo isso que estamos passando. Então, acho que essa divulgação é muito importante e muito válida mesmo. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado a você. Aqui a gente pode me chamar de Pedro, fica à vontade, porque estamos num ambiente muito informal. Não estamos numa sala de audiência, né? Mas de forma alguma. É a praxe, é o costume. É verdade, mas eu queria apresentar para vocês, antes de qualquer coisa, agradecer a ter aceitado o convite meu, o convite da Maritime Law Academy, da professora Eliane, professor Marcelo, por ter aceitado fazer essa live com a gente. É muito importante a gente divulgar, como você falou, tudo isso que está acontecendo, que é tudo muito novo. Então, eu vou iniciar apresentando a doutora Sirlene para vocês. Doutora Sirlene é graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, com mestrado em Direito pela mesma instituição, da Universidade de Caxias do Sul, especialização em Direito aplicado ao Ministério Público do Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, procuradora do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho desde 2016, procuradora federal, foi da Advocacia Geral da União de 2007 a 2016, coordenadora da revista Juris Plenum Previdenciária, desde 2013, professora de Direito da Universidade de Caxias do Sul, de 2014 a 2016, professora de Direito em cursos para concursos públicos, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Processual do Trabalho, Direito Processual Civil e Direito Constitucional, autora dos livros Ação Regressiva Acidentária, como instrumento de tutela do meio ambiente de trabalho, pela editora LTR, e também Reforma Trabalhista Interpretada, e autora de diversos artigos jurídicos, e também uma das procuradoras mais rápidas que tem despacho. É sempre muito rápido. Vou colocar no meu currículo. Pode colocar, que nós já trabalhamos com muitos procuradores e posso te garantir que nunca vi algo parecido. Inclusive, uma amiga nossa, cliente, Daniela, já comentou, inclusive, mas doutora Sirlene é muito rápida, então é um prazer. E hoje, doutora Sirlene, eu vejo aqui que você escreveu sobre a ação regressiva acidentária como instrumento de tutela do meio ambiente de trabalho, e por acaso hoje o Cristo Redentor está verde. Não é por acaso, na verdade, né? Foi uma união, um acordo do Ministério Público do Trabalho, da Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro e do Santuário Cristo Redentor, em referência, uma homenagem ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho, que é hoje, dia 28/4. E, inclusive, falar para vocês, essa data de hoje para a live foi sugerida pela doutora Sirlene, justamente por ser o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Então, é um dia muito significativo para o Ministério Público, para você, que sei que está sempre nessa luta, inclusive ano passado fez o dia, a Semana Verde, se não me engano, em Cabo Frio, e vale também ressaltar, a doutora Sirlene está atualmente presidindo a Procuradoria Regional do Trabalho de Cabo Frio, que atua regionalmente
em Macaé também, onde temos várias empresas offshore, além de ser a vice-gerente do projeto Ouro Negro. Então, aproveito, doutora Sirlene, para destacar aqui a presença não só de diversos trabalhadores do mundo offshore, diversos aquaviários marítimos, trabalhadores de empresas, além de gestores, diretores, tem diversas pessoas da Bespetro, da BEAM, do Sindarma, estou vendo aí do Sindiporto, ou seja, todos os setores offshore e de navegação e portuário estão representados, de ponta a ponta, do trabalho até o seu diretor. Então, acho que é muito legal, uma abrangência muito, muito grande. Então, doutora Sirlene, muito obrigado mais uma vez e vamos começar. Vou perguntar para a senhora, para explicar para você, para explicar para a gente, afinal, qual é o papel do MPT e por que o órgão tem se destacado tanto durante esse período de pandemia de Covid-19? Então, para começar a responder essa pergunta, eu acho que eu vou retomar um pouquinho o tema que você falou tão bem, que é a questão do Abril Verde. De fato, quando nós tivemos a situação da decretação da pandemia, a cessação das atividades presenciais na segunda quinzena de março, isso abalou completamente diverso. E já tínhamos uma série de atividades programadas, porque dentro desse mês, Abril Verde, dentro desse mês, nós celebramos no dia 28 de abril o Dia em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. E isso tem sido feito desde 2005 no âmbito nacional, inclusive já que você referiu que nós temos essa atuação em Macaé. Macaé, ano passado, foi o primeiro município do Rio de Janeiro que acolheu uma proposta do Ministério Público do Trabalho, criou a lei municipal do Abril Verde, do Dia de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, instituiu também o Dia da Saúde e Segurança nas escolas, com esse propósito também de estimular que esse debate já seja feito nos bancos escolares e quando a gente chega no ambiente de trabalho, isso não seja uma novidade, seja algo que realmente está na cultura das pessoas. Então, nós temos, de fato, conseguido trabalhar muito essa ideia. E nós tínhamos uma série de atividades previstas para esse mês de abril para atuar nessa conscientização da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Com a necessidade de cancelamento, a gente imaginou num primeiro momento que passaria um pouco batido esse mês. E muito pelo contrário, acabou que a pandemia, toda essa situação de necessidade de proteção, de prevenção, de fornecimento de equipamentos de proteção, acabou sendo o tema que mais foi tratado, que mais foi debatido, a necessidade de prevenção. E o que mais a gente está falando aqui, quando a gente está falando do mundo offshore, e a gente tem toda essa preocupação diante de uma pandemia, é justamente preservar as pessoas que estão naquele ambiente, que estão trabalhando naquele ambiente, é o seu meio de sustento, é o meio de vida das empresas, mas também precisamos preservar a saúde dessas pessoas. Então, o Abril Verde, hoje, o dia 28 de abril, nós lembramos das vítimas de acidentes do trabalho, mas muito mais do que isso, nós lembramos que é necessário prevenção. Esse é o propósito principal. Precisamos nos conscientizar a respeito disso. E essa é uma das atuações primordiais do Ministério Público do Trabalho também, que é a saúde e segurança no ambiente de trabalho, o meio ambiente do trabalho equilibrado. É uma das atuações prioritárias dentro da função constitucional dada ao Ministério Público do Trabalho, que é garantir o direito social ao trabalho. Somos, antes de qualquer outra coisa, não somos defensores da CLT, de Vargas, nada disso. Nós temos um papel constitucional e a Constituição colocou o trabalho numa posição muito central. E esse trabalho ele precisa ser defendido e sempre de uma maneira a garantir dignidade às pessoas. Então, a redução de riscos no ambiente do trabalho, a retirada de qualquer discriminação nesse ambiente, a proibição do trabalho infantil, a proibição do trabalho escravo, tudo isso tem a ver com a dignidade, que é valor fundamental da nossa Constituição. E dentro desse status também, a nossa saúde, a nossa vida. O Ministério Público do Trabalho, ele atua basicamente centrado em algumas matérias prioritárias. Nós temos hoje 8 coordenadorias nacionais que atuam dentro dessas matérias prioritárias. Eu convido a todos, inclusive, a conhecerem o site do Ministério Público do Trabalho, onde podem conhecer esse trabalho, se aprofundar um pouco melhor. E hoje nós temos um laboratório muito interessante, um observatório, na realidade, em que nós conseguimos demonstrar em números, em estatísticas, em gráficos, como essas diversas faces
do trabalho, elas estão realmente se desenhando no Brasil. No Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, ou se vocês colocarem aí no Google Observatórios MPT, vocês vão verificar aí que existem vários observatórios, saúde e segurança, discriminação, trabalho decente, trabalho infantil, trabalho escravo, e vocês vão conseguir, por esses observatórios, identificar a situação de cada uma dessas faces em qualquer um dos mais de 5 mil municípios brasileiros, podendo fazer comparações entre municípios, entre estados, e é um observatório muito interessante para que a gente tenha essa visão geral. Então, eu convido todos também a acessarem e conhecerem. Pois bem, dentro desse cenário, dentro desse papel que o Ministério, que foi reservado ao Ministério Público do Trabalho pela Constituição, nós estamos dentro de um cenário de pandemia. Afinal, aqui temos que ter prevenção ou temos que ter precaução? O doutor Pedro falou aí, tem um mestrado em Direito Ambiental, então esse foi um dos debates que toda hora aparecia. Mas aqui é o princípio da precaução ou da prevenção? Um dos dois nós sempre temos que ter. Prevenção a gente tem quando a gente conhece o risco por completo e a gente consegue, de fato, mitigá-lo ou reduzi-lo, neutralizá-lo por meios eficazes e conhecidos realmente de afastamento daquele risco. Por outro lado, quando nós estamos diante de um risco ainda desconhecido, ou mesmo de uma situação nova que nós nem sequer sabemos que representa risco, nós precisamos de precaução. Eu acho que esse é todo o cenário de pandemia. A gente precisa de precaução. Não é porque a gente não conhece ou não sabe exatamente como vai ser que a gente não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente precisa fazer muito mais. Por exemplo, uma das situações que a gente vinha atuando e estudando no Ministério Público do Trabalho é a questão da nanotecnologia. É algo muito novo. Então, assim, existe algum risco? Existe algum risco em algo que é nano? Pois é, não sabemos, mas no mínimo precisamos ter precaução. Mas dentro do cenário da pandemia, nós, na realidade, de certa forma, nós fomos dirigentes no Brasil, porque a gente começou meio que a perceber as coisas na segunda quinzena de março. Mas a Lei 13.979 de 2020, ela é do início de fevereiro. E ela já demonstrou ali a necessidade, dizendo, ó, estamos num estado de emergência e precisamos tomar algumas ações. E o interessante dela é que ela realmente trouxe, tem um dispositivo dela que é muito interessante, que é o artigo 3º, parágrafo 2º, que ele diz, ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo, ou seja, todas aquelas medidas de isolamento, quarentena, etc., diz o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, ou seja, garantindo realmente que os direitos fundamentais da nossa Constituição sejam observados e garantidos a todas as pessoas. Então, dentro desse cenário, nós precisamos pensar e trabalhar em precaução e prevenção. E a atuação do MPT, ela tem se focado justamente nessa questão. Se nós formos ver os números, as quantidades de denúncias, atuações do Ministério Público do Trabalho nesse período, nós observamos que até hoje nós tivemos quase 10 mil denúncias envolvendo essa matéria, especificamente questões relacionadas ao Covid-19, mas foram expedidas 7.400 recomendações até hoje. Nós temos mais de 700 procedimentos promocionais autuados. Os procedimentos são promocionais, são aqueles voltados justamente à instituição de medidas promocionais dos direitos, não é um procedimento investigativo. Fizemos mais de 100 mediações, lembrando que uma mediação não é uma simples audiência, às vezes são 3, 4, 5, 10 audiências para a gente tentar mediar e chegar a um acordo entre as partes. E, por outro lado, a gente só tem 63 ações civis públicas ajuizadas. Então, dentro desse cenário, é porque a gente não tem, está tudo certo? Não, porque a gente optou, e na realidade o Ministério Público do Trabalho sempre teve esse perfil, muito mais conciliador, muito mais buscando a solução das questões. E nesse aspecto eu gosto muito de uma frase que o Dr. Berthier, nosso colega do Rio de Janeiro, atual chefe aqui do Rio de Janeiro, ele diz que o direito assimilado ele é mais efetivo que o direito imposto. Pode estar na lei, mas se a pessoa não assimilou, se a empresa não assimilou que realmente é um direito necessário, é muito mais difícil constrangê-la a cumprir. Então, às vezes, entrar na justiça, conseguir uma liminar, tá, vou cumprir, mas vou cumprir de mau gosto. Agora, se você fez uma recomendação e a empresa assimilou, ela vai querer fazer bem feito. E isso é muito importante e a gente tem visto isso nesse cenário. As recomendações do Ministério Público também, elas não têm surgido assim do nada.
até, na realidade, o que se busca com elas é tentar construir uma recomendação a partir de um volume muito grande de documentos, de atos, de determinações que têm surgido dos mais diversos órgãos e que às vezes até fica difícil saber o que eu vou cumprir, o que eu não vou cumprir, e as recomendações, elas vêm nesse sentido. Já é uma espécie de condensação aí de tudo que tem sido posto, e é o que o MPT entende que realmente pode trazer melhorias, prevenção dentro desse ambiente de trabalho. E nós temos todas as nossas notas técnicas que, de certa forma, orientam a expedição dessas recomendações disponíveis no site do MPT, todos podem acessar, estão disponíveis para consulta. Muito legal, doutora Sirlene. É interessante que você falou uma coisa que sempre me chamou a atenção, e inclusive eu fui convidado pelo doutor Maurício Coentro, na época ele era coordenador nacional do MPT, para escrever um artigo no livro de 10 anos da CONATPA, que é a Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário Aquaviário, para quem não conhece. E eu escrevi, naquela época, eu escrevi sobre a MLC, que foi a Convenção do Trabalho Coletivo, Trabalho Marítimo, que ainda não entrou em vigor, mas vai entrar, e eu escrevi exatamente elogiando o MPT, de que estava na vanguarda do direito ao não buscar sempre esse direito coercitivo, e sim mostrar, através do seu convencimento e do estudo da matéria, a necessidade de se adequar ou se adaptar a essa questão. Isso eu acho muito interessante e sempre elogiei. Estou vendo a doutora Janine Fiorotti, que foi do MPT do Rio de Janeiro, agora está no Espírito Santo, em Vitória, também está presente aí. Acho que seu irmão, sua irmã também estão presentes. Eu estava vendo aí, eu vi agora no finalzinho a Fabrícia e o Leandro, que são do nosso time aqui da Procuradoria do Trabalho em Cabo Frio, vi eles entrando aí, muito legal a gente estar junto, porque sem dúvida a gente não faz nenhum trabalho sozinho, a gente tem que ter uma equipe que está junto com a gente sempre. É verdade, é verdade. Vou também aproveitar e destacar a doutora... A Isabela Maú entrou aí também, que é da sede aqui. A doutora Júnia, que é a nossa gerente do projeto Ouro Negro, disse que está assistindo com a filha dela. Ela ainda é avessa às redes sociais, mas hoje trouxe ela para junto com a gente. A Júnia, eu devo confessar que ela foi talvez a grande precursora de fazer com que eu fosse um grande admirador do Ministério Público do Trabalho, pelo trabalho que ela vem realizando há muito tempo. E sempre muito bem. A gente vai falar da Operação Ouro Negro, que eu acho que tem uma relação intrínseca a ela, porque, afinal, ela me contou o que fez ela quando pensou sobre esse projeto. Mas antes eu queria só destacar a presença também da doutora Lilian Scheffer, que é a diretora, presidente executiva da ABAN e do Sindarma, do Sindicato Patronal da Navegação. Agradecer a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB, que também divulgou a nossa live, o doutor Gerson, que além de um oficial atuante hoje, ele também é advogado e sempre esteve envolvido nessas discussões, o doutor Charles, toda a minha equipe, assim como toda a PTM está aqui, todo o pessoal do nosso escritório também, Charles, Mariana, Maria Fernanda, Cíntia, todo mundo está aí. Legal que a gente já consegue um público só com o nosso time, né? É verdade, é verdade. Chegamos, já batemos 100 pessoas assistindo. O pessoal aperta o coraçãozinho, que eu fiquei sabendo que apertar o coração sempre aumenta a pessoal. E aí eu te pergunto, nesse sentido, como é que tem sido a atuação da Operação Ouro Negro? Como ela tem se pautado? Porque no início da pandemia saiu a recomendação, assinado pela doutora Flávia, que já entrou aí, Flávia Bauler, pela Júnia e por você, causando, posso dizer, porque a gente atua junto às empresas, um alvoroço. Maria Fernanda, Mariana, eu e todo o time ficamos noites trabalhando em cima daquela recomendação para vários clientes, inclusive para a Daniele, para a Silvia. E aí eu te pergunto, como é que tem sido isso? Como é que vocês têm se pautado? Fala para a gente, por favor. Então, a Operação Ouro Negro, talvez muita gente conheça, mas talvez seja importante esclarecer também. Ela parte justamente de um trabalho da Júnia, doutora Júnia, né, excepcional, né, e doutora Flávia, que hoje está na coordenação nacional da CONATPA, muito legal, ela está aqui junto com a gente também.
e já atuou nessa operação também, mas a ideia toda era construir uma operação em que a gente tivesse vários órgãos públicos que tinham interesse na causa e que as ações se complementavam, de forma que a gente pudesse atuar de forma conjunta e pudesse ter resultados muito mais efetivos. Então, a partir daí, nós temos hoje um acordo de cooperação técnica firmado pelo Ministério Público do Trabalho, pela Inspeção do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, a Marinha e o IBAMA. Então, esses 6 órgãos hoje, eles têm um acordo de cooperação técnica onde há um trabalho conjunto, onde algumas vezes por ano, esse ano, aliás, nosso primeiro embarque foi frustrado também em função da pandemia. Foi, inclusive, na primeira semana, a gente ia embarcar no dia 16, numa plataforma, e a gente cancelou, aliás, no dia 17 de manhã, cedinho, dia 16 à noite, que a gente acabou cancelando o embarque, porque era aquela situação, tem que cancelar, não tem que cancelar, mas, enfim, aderimos também às medidas de distanciamento que foram importantes. Mas, então, essa operação, além dos trabalhos contínuos que vão ocorrendo hoje, inclusive nós já temos uma evolução muito significativa, inclusive a ponto de termos um aplicativo da Ouro Negro, que hoje já pode ser acessado pelos órgãos que a integram, mas daqui a pouquinho vai ser disponibilizado também para poder disseminar para a sociedade todas essas informações. Mas a gente procura também, dentro desse projeto, fazer embarques em algumas plataformas, em algumas unidades, em regra são 4 a 5 embarques por ano, e a partir desses embarques a gente consegue identificar situações, sempre com a ideia de replicar melhorias em todas as unidades daquela empresa, e geralmente nesse setor, porque nesse setor o que a gente percebe é isso, é que as informações fluem muito rapidamente. Então, o que acontece numa empresa, melhorou aqui, ela, em geral, já a outra fica sabendo, a outra começa a aplicar também, então acaba acontecendo de forma muito rápida. Dentro dos objetivos da Ouro Negro, de fato, a preservação da segurança, da saúde, do bem-estar dos trabalhadores e do meio ambiente, nele incluído o do trabalho, é sem dúvida um dos seus principais objetivos. E foi dentro desse objetivo que foi elaborada a recomendação da Ouro Negro nesse tempo de pandemia. Apesar dela ter sido assinada apenas por nós 3, procuradoras do trabalho, mas ela foi elaborada em conjunto com a participação de todos os órgãos da Ouro Negro. Em especial, elas trazem algumas medidas de prevenção, foi num primeiro momento que elas foram apresentadas, foi no dia 18 de março, logo no início de toda essa situação, mas ela acaba ainda, em praticamente todos os seus aspectos, sendo aplicada até hoje, ainda que a gente tenha tido evoluções específicas em algumas medidas de prevenção. Mas uma das principais preocupações que tivemos desde o início é preciso ter uma estrutura de resposta à emergência para prevenir a doença e mitigar os efeitos dela, porque, afinal, se estamos numa pandemia, numa epidemia, praticamente vai ser impossível isolar e fazer com que nenhuma situação de infecção aconteça. A gente sabia que isso seria praticamente impossível, apesar de todas as medidas. Mas, caso viessem a acontecer, a gente precisa ter meios de mitigar os seus efeitos para que produzam os efeitos negativos os menores possíveis. Dentro desse cenário, era preciso ter um procedimento de operações contingenciadas. Uma das situações que foi pontuada também, apesar da extração de petróleo, produção de petróleo estar dentro das atividades essenciais, mas que houvesse uma redução da população a bordo, de modo a minimizar a circulação das pessoas e, com isso, também permitir um isolamento, um distanciamento social, que era uma das grandes recomendações. Então, isso foi desde o início recomendado também. Então, ainda que a atividade comum, no geral, fosse essencial, mas talvez houvessem algumas atividades específicas que não eram necessárias naquele momento. Então, uma operação segura era preciso garantir, mas algumas atividades específicas talvez não. Focamos muito na questão do treinamento, ter um procedimento de operações contingenciadas, mas que ele pudesse efetivamente ser operado pelos trabalhadores. E mais especificamente na questão do plano de prevenções, tivemos destaque para a questão justamente de conscientização dentro desse cenário de pandemia, de necessidade de prevenção da doença, a questão da distribuição dos equipamentos de proteção individual, porque não raro às vezes surgem denúncias de, eu uso o EPI do outro, isso nesse cenário de pandemia, de enfrentamento de um vírus com altíssima transmissibilidade, troca de EPI seria algo
né, terrível. Então, isso foi colocado, inclusive, uma recomendação específica, mas é porque a gente tem um cenário que isso muitas vezes acontece. Então, EPIs próprios e suficientes, a questão da disponibilização dos insumos, a higienização de bancadas, de ambientes que são usados em conjunto, a questão das triagens no pré-embarque, e isso a gente pode até falar um pouquinho mais adiante, como isso tudo tem acontecido, teletrabalho, flexibilização de jornadas, os isolamentos tanto a bordo quanto prévios ao embarque ou pós-desembarque de casos suspeitos. Então, todas essas questões foram abordadas. Mas uma questão também que acabou vindo junto com o cenário de pandemia é justamente a crise do petróleo. Então, hoje, nós acabamos enfrentando duas situações nesse cenário. É crise do coronavírus e crise do petróleo. E algumas das ações adotadas, elas também se confundiram. Afinal, elas vieram por causa da pandemia ou vieram por causa da crise do petróleo? Então, as ações, elas também foram se misturando de certa forma. Em alguns momentos sentimos que a pandemia acabou sendo usada também como argumento para algumas ações, mas que talvez a crise do petróleo fosse o fundamento maior. Mas, enfim, o importante é que a gente consiga evoluir sempre. É verdade. Você falou justamente dessa questão da Júnia, que iniciou. Me lembro de uma palestra que eu assisti dela. Sempre que eu tenho possibilidade, eu vou. E ela, se ainda estiver escutando a gente, vai poder falar. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que ela falou que foi visitar, começou tudo porque ela foi visitar uma plataforma, chegou com um grupo de procuradores, fizeram aquela visita, salvo engano era uma visita de cortesia, e aí ao ir embora, que ela entrou no helicóptero, ela começou a decolar, ela olhou para a plataforma e falou, gente, eu estou indo embora e todo mundo está ficando aí num espaço confinado e ninguém está olhando por eles. Não, a gente precisa fazer algum tipo de atuação para buscar a tutela desses direitos coletivos e do bem-estar desse pessoal. Mais do que tutelar o direito é o bem-estar. Né? E aí ela falou, com isso começou a arquitetar junto da Marinha, junto de todo mundo, e acabou que criou a Operação Ouro Negro, que, embora seja um terror para os armadores, eu posso dizer que eu já participei de 9 a bordo, é um terror porque, você imagina, são normalmente 14, mais ou menos 14, entre aspas, fiscais, sejam fiscais por ser auditores fiscais, ou fiscais da lei, como um procurador, e está todo mundo querendo informação, então é uma loucura. E quando eu embarco, acompanhando, justamente, eu costumo dizer, o nosso objetivo de estar a bordo, advogado, e eu acho que esse é o papel também do advogado da empresa, é ser um facilitador, ou seja, facilitar o acesso ao entendimento do que a fiscalização, de modo geral, da operação quer, junto ao armador. E isso a gente passou por 8, já passei por 8 Ouro Negros em alguns clientes, e todas elas foram bem sucedidas, umas mais árduas do que a outra. E aí quando... Normal, né? Normal. Agora, o engraçado, você disse aí da importância, né, do advogado estar junto, às vezes, para facilitar esse contato, mas às vezes a gente brinca e diz, só trabalham tão poucas pessoas aqui na plataforma, que parece que quando a gente sobe, desembarca com todo mundo. Mas é porque, isso eu estava até conversando com uma amiga minha procuradora, recentemente, e estava falando sobre o POAB, eu falei, a bordo, normalmente, não tem ninguém que não tenha uma função, ali não é um spa. Então as pessoas estão porque necessitam. E quando vai embarcar uma Ouro Negro, por exemplo, vai em Anvisa, então tem que ter pessoal do departamento médico. Aí vai Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, os auditores fiscais do trabalho. E aí vai pessoal de HSE. Então cada pessoa, o advogado vai junto, tem o procurador, então vai o advogado para acompanhar. O Guilherme Rios, que é um perito do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio, já embarcou várias vezes, também vai. Aproveito aqui para dizer, o doutor Marcelo, o juiz Marcelo Davi está presente, o juiz do Tribunal Marítimo, que tem um acordo de cooperação feito, salvo engano também, com a interveniência da Júnia, para que todo acidente de trabalho que seja julgado no Tribunal Marítimo, eles oficiam ao MPT, para que abra um inquérito para apurar se houve responsabilidade da empresa. Eu sei porque já tive alguns que foram
reportados, oficiados. É interessante que o próprio tribunal nos manda e depois as empresas dizem, não, o MPT não pode investigar isso, o tribunal já está investigando. Faz parte, são atuações independentes. Exato, isso aí são até atuações independentes, acho que concordo, e obviamente são interesses diversos que estão sendo buscados ali. A registrar a Roberta de Fásio aí, lá do MPT de Cabo Frio, a diretora acabou de entrar, e então eu vejo que realmente tem uma atuação muito positiva. E como você falou, esse processo de melhoria contínua, essas questões, talvez, se exista as empresas às vezes podem vir a confundir sobre a questão de crise do petróleo que crise do Covid. E cada vez mais está sendo dessa forma. Como você tem visto essa questão vamos dizer assim, da flexibilização da jornada, os acordos individuais, a suspensão de trabalho, toda essa questão eu acho que ela é muito, muito delicada. Tem a questão do grupo de risco, possível discriminação. Como é que você tem visto isso? O que você tem achado sobre esses aspectos do ponto de vista do Ministério Público? Nesse cenário de contingenciamento, de medidas preventivas que precisavam ser adotadas, de fato a gente vê e visualizou desde a expedição da recomendação que talvez houvesse alguma necessidade de flexibilização justamente para atender essas medidas de prevenção. E, sem dúvida, reduzir a circulação de pessoas era uma dessas medidas de prevenção. Só que talvez uma das coisas que tenha acontecido e que, de certa forma, incomoda a todos nós, apesar de talvez para as empresas parecer que é o mais fácil, é a questão dos acordos individuais para alteração dessas escalas. Para nós, para o Ministério Público do Trabalho, inclusive pelo fato de estarmos num momento de tamanha vulnerabilidade social, o diálogo social ele teria sido muito importante. Porque aí a gente tem das duas partes uma conscientização de que o momento ele é atípico, que são precisas medidas atípicas e que todos vão trabalhar juntos para reduzir de fato e implementar efetivamente medidas de prevenção. No momento que nós tivemos por parte de muitas empresas, inclusive nesse setor, né, e especialmente até nesse setor do offshore, que tivemos alterações de escalas e que são sempre mais impactantes do que uma alteração de jornada que dura um dia. No momento que você altera uma escala que é de 14 por 21 ou 14 por 14 para 21 por 21 ou 28 por 28, sendo que no início se implementou ainda um isolamento em hotel antes do embarque, de modo que essa folga em casa se tornava um período ainda mais reduzido, num cenário de medo, de terror, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, essa alteração imposta unilateralmente, ela nos pareceu realmente que não foi a melhor alternativa. Por parte das empresas, geralmente se teve manifestações no sentido da inviabilidade de se fazer assembleias nesse momento, mas não é inviável a gente conversar, até porque a gente está conversando aqui, sim, todo mundo está fazendo videoconferência, é possível ouvir as outras partes, é possível achar meios alternativos de se fazer uma votação eletrônica por WhatsApp, há tantos meios hoje tecnológicos disponíveis para isso. Mas essa conversa antes, ela evitaria esses cenários posteriores, em que o empregado é surpreendido com a medida e muitas vezes acontecem aquelas situações ainda, eu fui coagido e de fato a gente não tem como negar que existe assimetria nessa relação do trabalho. Se a empresa disser que precisa fazer, estamos num cenário que se não fizer pode ser que vá ser demitido, raríssimos trabalhadores vão se negar a assinar um contrato individual, ainda que ele seja prejudicial. Agora, se tivesse havido diálogo, tivéssemos havido comunicação, uma conversa prévia, um diálogo com o sindicato, em que se viu, não, a gente ouviu os trabalhadores e achamos que realmente para esse momento isso é o mais adequado. Aí o cenário seria muito diferente. Aí voltando ao que eu disse antes, um direito assimilado, ainda que de repente impacte num primeiro momento em alguma perda de direito, ele é muito melhor do que um direito imposto. Então, por isso que nós sempre prestigiamos, eu acho que dentro desse cenário de pandemia, uma das piores perdas que tivemos foi justamente esse prejuízo causado ou a baixa credibilidade que se deu às negociações coletivas, que nada mais é do que acabou faltando diálogo social.
Mas em outros termos, independentemente dessa questão de escala, a gente tem percebido das empresas uma atuação muito determinada em efetivamente reduzir riscos. Até porque sabemos que os custos são enormes nesse setor. Se a gente tiver embarque de trabalhadores, né, contaminados, um contaminado a bordo, é um vírus de altíssima transmissibilidade, ele vai contaminar muita gente vai acabar tendo que ser isolada a bordo, ter que ser desembarcada, uma desinfecção da unidade. Então, os custos acabam sendo enormes também, muitas vezes gerando parada de produção. Então, tenho certeza que a grande maioria das empresas tem atuado justamente para evitar esse cenário posterior, que acaba sendo muito mais custoso. Então, da grande maioria das empresas, nós tivemos formações de comitês de crise, tivemos o atendimento das recomendações, temos tido um acompanhamento contínuo do que tem sido expedido de atos de medidas preventivas por parte da Anvisa, por parte do Ministério da Saúde, para que essas medidas elas venham sendo incorporadas aos seus planos de contingenciamento, seus planos de prevenção. O que a gente vê exatamente é um processo de melhoria contínua, diária, que vem ocorrendo. E se a gente for pensar um pouquinho, às vezes parece que a gente está batendo no PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uhum. O que a gente está fazendo agora, esse plano de melhoria contínua, nada mais é do que o PPRA. O PPRA ele não deveria ser só um programa bonitinho, eu vou imprimir, encadernar e deixar aqui do lado. Ele tem que ser implementado, revisado em todos os momentos. Havendo alteração do cenário de riscos, ele precisa ser alterado, novamente precisa ser acompanhado, as medidas de prevenção implementadas. É isso que acaba acontecendo nesse cenário aqui também. E a gente tem percebido que isso de fato tem acontecido com bastante frequência, temos acompanhado e temos percebido medidas muito exitosas acontecendo no dia a dia das empresas. Eu tenho observado, só um minuto, eu tenho observado aqui que quando a gente fala dessa questão de negociação coletiva, eu vi um pessoal aí falando sobre o TAC, que tem do Sinditob, etc., mas eu acho que além disso, o TAC tem o seu aspecto histórico, me lembro bem desse TAC de 2014, se não me engano. Mas, efetivamente, as empresas tiveram que flexibilizar. Entendo eu que a maior parte houve um certo diálogo, foi uma medida, me lembro no início, como é que se diz, muito forte, muito impositiva naqueles momentos, que era necessário saber se podia sair, se não podia, principalmente naquela semana 16, 17, 18, foi quando, eu costumo dizer, tudo aconteceu. E aí a gente vê que nesse aspecto é justamente que a característica dessa época, muita informação. Eu me lembro no início, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, quando a Petrobras decidiu unilateralmente, não sei, acredito eu, a botar aquela jornada diferenciada, ela emitiu uma nota dizendo que era um absurdo e terminou com uma frase, falando, como é que era? Não se combate a peste com escravidão. Eu falei, nossa, pesada frase. Mas é típico do sindicalismo clássico, aquele aguerrido. Mas eu acho que as coisas têm mudado e até o próprio Sindimar e Registro, que é um sindicato extremamente forte, mas ele colocou na própria website dele, lá no início, talvez pelo medo do pessoal de não ter a forma de se reunir, colocou dizendo que a flexibilização, a jornada, a flexibilização seria, entre aspas, aceita. Não foi exatamente isso, mas o fato é que os sindicatos também observaram. E eu acho que no início tinha até, acho que para todo mundo, esse negócio de home office, esse negócio de telepresença, videoconferência, isso era uma coisa que, embora tivesse alcance de todo mundo, não era tão comum de ser feito. Hoje em dia, você tem reuniões muito mais proveitosas do que aquelas presenciais online. Então mudou tudo. Tanto mudou que tem um projeto de lei do Anastasia, que já foi emendado várias vezes, para fazer Assembleia Geral ordinária por vídeo, o que não era permitido pela própria legislação. Então, acho que a gente está evoluindo e essa questão, com certeza, sindical, vai melhorar muito, acredito eu, até porque todo mundo viu essa necessidade. E aí... Eu acho que, Pedro, só me permita uma interferência, eu vi alguns comentários falando de um TAC do Sinditob.
De fato, existe um TAC do Sinditob, eu vou falar de uma forma genérica, até porque não sou eu que conduzo esse TAC, mas é um TAC assinado há bastante tempo, numa época em que havia assinatura de acordos coletivos de trabalho, prevendo jornadas diversas da que estão previstas na Lei 5.811. E determinadas situações, elas precisam ser combatidas, porque no momento que você admite que um sindicato assine um acordo coletivo de trabalho com uma empresa estabelecendo uma jornada diversa, e daqui a pouco, por algum motivo qualquer, ela não vai assinar com outra, a gente está criando um cenário de concorrência desleal. Então, no momento que a gente firma ou propõe um TAC, o sindicato firma no sentido de que, de fato, quando ele assinar ou firmar outros instrumentos coletivos, ele vai observar essa jornada, essa escala prevista em lei, a gente não está fazendo nada de legal, não está exigindo muito mais do que o normal, a gente está exigindo um cenário de concorrência leal. Existe um TAC de fato assinado, esse TAC existe, mas até onde eu tenho conhecimento não houve um pedido de revisão desse TAC, justamente considerando esse cenário de pandemia. Então, e me parece que seria muito razoável e certamente o procurador responsável analisaria com toda a cautela e observando esse cenário diferenciado. Então, existe um TAC de fato. Agora, o cenário está diferente, podemos analisar de forma diferenciada também. Completando o que você falou, eu não tive negativa de acesso a nenhum órgão, seja oficial, talvez dificuldade específica para poder acessar determinados juízes para despachar e etc., mas isso talvez já tivesse antes mesmo desse cenário, desembargadores. Mas, efetivamente, o Ministério Público do Trabalho, temos trocado muita figurinha no sentido de sempre buscar a melhoria da qualidade do trabalho nesse momento, e diversos outros órgãos, a Anvisa, até Receita Federal, ou seja, não houve um fechamento de absolutamente ninguém. E talvez eu concordo, eu tenho certeza, a Roberta até falou, o Dr. Vitor já falou que está aberto a negociar o TAC, mas não foi provocado. Eu entendo que depende de assessoria jurídica e por essa é a vantagem dos advogados, porque ele dá trabalho para a gente nesse sentido, mas o sindicato talvez tivesse que sim buscar uma solução para os seus representados, no caso. E para mim parece que não aconteceu. Então é muito fácil falar, não pode fazer por causa de um TAC. Mas qual é o instrumento legal de você revisar um TAC? Você pedir a revisão. Mas... e normalmente os TACs costumam, inclusive, ter uma cláusula a respeito de que o pedido de revisão ele é aberto a qualquer momento por iniciativa de qualquer das partes. Poderia o MPT pedir ou propor a revisão também. Mas nesse cenário o que a gente precisa é uma demanda realmente de quem firmou o TAC. Seria até contraditório o MPT ter tomado um TAC no momento e enquanto ele ainda está de acordo com os ditames legais, haver uma proposta de alteração. Então eu acho que teria que realmente ter partido da categoria. Mas acho que uma das grandes questões que a gente tem que lembrar nesse cenário também, e do porquê que eu falei por que nós lamentamos, o MPT lamenta a ausência de negociação coletiva, é porque para a classe trabalhadora muitas vezes cria um cenário de incerteza também, para os próprios sindicatos, de que algumas mudanças que, por mais que elas tenham vindo num cenário de pandemia, um cenário atípico, um cenário diferente, precisou mudanças rápidas, que fossem implementadas rapidamente, há um receio dessas mudanças serem permanentes, de não se voltar ao status quo quando essa pandemia acabar. E, de repente, se a gente tivesse um instrumento coletivo negociado, onde tivesse isso explícito, se tornaria muito mais tranquilo de aceitar essas mudanças, porque se encararia, de fato, como algo temporário e implantado especificamente para combater esse cenário de pandemia. Eu concordo, eu vi aí em cima. Bom, vou mandar um abraço para a doutora Maria Cristina, e eu vi a Mirella falando, o Sinditob tem medo do MPT, mas uma coisa eu te garanto, o MPT não morde, muito pelo contrário. Não morde, não. Muito pelo contrário, todos os procuradores que estão aqui sempre tratou todos com muita cordialidade e muito respeito. Então, pedir uma revisão, basta uma petição provocando, que eu tenho certeza que ia ter uma videoconferência agendada, algo do gênero, como a gente tem visto com vários procuradores. Até a Roberta já falou aí que o Sinditob tem que pedir a revisão do TAC. Fica a dica, né? Free advice. Fica a dica. Eu acho que vão tirar um print dessa tela e anexar no pedido que vão fazer agora.
Pois é, não, de qualquer forma é importante até falar, a live vai ficar depois disponível no canal do YouTube da Maritime Law Academy, para quem quiser ver, e acho que é muito importante para vocês terem e entrarem, vale a pena. Uma live que está mantendo uma média de 100 pessoas online é bastante raro, e acredito todo esse valor às palavras que você está dando para a gente, está trazendo para a gente essa visão. Volto a dizer, não necessariamente é a visão que todos imaginam ou que todos têm, mas é uma visão que eu acho muito válida e é importante. A segurança jurídica vem da segurança das posições. Eu acho que isso é um grande aspecto. E aí, eu pergunto nessa Pedro, época... posso fazer só uma interrupção? Você Agora. Falou brincando, né? O MPT não morde. E de fato, uma das questões que a gente mais privilegia, eu acho que é o ramo do Ministério Público que mais tem esse acesso à sociedade, essa proximidade com a sociedade. Então, isso a gente nunca abre mão. E a gente quer ficar sabendo das coisas. Tanto que, por exemplo, nesse cenário de pandemia, a gente tem feito reuniões de alinhamento, tem se aproximado dos sindicatos, tem realmente buscado conhecer qual é o cenário. E o que muitas vezes mais nos incomoda, e a Júnia vai concordar, porque está me ouvindo aí, é quando a gente fica sabendo de algumas coisas pela imprensa. Mesmo tendo reuniões de alinhamento toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, quando a gente fica sabendo alguma coisa pela imprensa. Isso incomoda, porque a gente tem um canal aberto e é por esse meio que a gente quer ficar sabendo, quer poder debater essas mudanças e poder acompanhá-las de uma forma muito mais efetiva. A atuação leal, eu acho que é muito melhor. Aberta, aquela que não tem máscaras, eu acho que é muito melhor, sabe? Eu realmente acredito nisso, muito, muito. E aí, bom, a gente está 7h48, estamos quase acabando, tivemos perguntas sobre o grupo de risco, já tivemos perguntas sobre isso, vamos perguntar sobre CAT. Então, nesse momento, aproveito para falar, o meu pai, Pedro Calmon Filho, também está assistindo a gente, minha irmã também está assistindo, minha esposa também está, ela que traz a água que tem na minha caneca. Só para lembrar, a água não é igual aquele vídeo que está circulando, que tem negocinho com vinho, não é. Ah, mas você me disse que seria aquele, não foi? Não, mas porque eu não tinha negócio de chá, aí não ia dar, sabe? Água. A minha também, eu não posso fazer isso, senão vai derrubar em mim. É igual o Jô Soares, né? Mas, e como é que tem sido a atuação? Todo dia tem, antigamente, principalmente no início, muita lei nova. Hoje, ainda tem muita novidade acontecendo. Me explica, assim, como é que tem sido essas últimas novidades? Eu sei porque a gente atua em vários promos e inquéritos que se tem, e cada dia o próprio setor médico do MPT, que tem sido quase tão rápido quanto você, mas tem dado muita informação, inclusive antes mesmo por exemplo, conversamos sobre incluir nos questionários de pré-embarque sobre perda de olfato e paladar. O que eu já tinha ouvido que todo mundo que eu conheci que teve esse sintoma e não era incluído. Inclusive, até hoje, no Ministério da Saúde, hoje eu tive uma reunião de tarde para responder a um outro inquérito, não tinha essa recomendação. O CDC americano, o Centro de Controle de Doenças americano, ele já incluiu, anteontem, a perda do olfato e paladar como um dos sintomas. E o MPT, semana passada, falou exatamente, olha, vale a pena incluir isso porque vai ajudar na triagem dos questionários. O que você tem a me falar sobre essas novidades? Como é que tem sido feito isso? Então, antes de responder, eu vi aí que está a doutora Maria Cristina de Macaé, médica do trabalho, muito conceituada, muita atuação, temos feito muitas parcerias aí na região. Foi a grande apoiadora para a gente aprovar o Abril Verde em Macaé, ela está nos acompanhando aí também. E tem a Selma, a nossa engenheira, perita do MPT também nos acompanhando. Selma. Muito bacana vocês estarem todos conosco. Então, com relação a essas mudanças, de fato, eu acho que esse cenário de pandemia, ele é meio que sinônimo de mudanças muito rápidas, diariamente acontecendo, justamente porque estamos diante de um cenário desconhecido. E peço uma pausa para registrar a presença do Dr. Augusto Grieco, que é procurador do trabalho lá de Santos, que vai fazer uma live com a gente segunda-feira e falou, o MPT está à frente do CDC. É verdade. Grande Augusto Grieco, um abraço também.
Voltando então, a questão dessas mudanças, do aprimoramento da triagem pré-embarque, ela de fato é essencial. Essa questão da triagem pré-embarque, ela foi uma das primeiras medidas implementadas. Então, se fazia questionários no aeroporto para ver se a pessoa teve algum dos sintomas gripais, sugestivos de Covid, medição de temperatura, respondia a um formulário, e dentro desse formulário, que até hoje, inclusive, continua sendo aplicado, uma das perguntas é se teve viagem internacional recentemente. Hoje, se você for ver, ela já não é uma questão mais tão relevante no momento que nós temos transmissão comunitária em todo o nosso país. Então, na verdade, você ter vindo ali da cidade vizinha já pode representar um risco tão grande quanto ter vindo de um país, de outro país. Então, hoje não é mais tão relevante. Agora, a inclusão de outras questões, como esses sintomas novos que vêm sendo conhecidos, como perda de paladar, perda de olfato, eles realmente são relevantes que sejam incluídos e que sejam incluídos muito rapidamente. E, de fato, o Dr. Pedro tem uma atuação excelente nesse aspecto também, porque se eu sou rápida, minha perícia é rápida, o Dr. Pedro responde rápido e já altera os formulários lá com as empresas dele. E já vem sendo aplicado. Isso é muito bom. Outras questões, como a questão do uso de máscaras, que no início não era recomendado, hoje já é recomendado. Como não é serviço de saúde, temos falta desse equipamento de proteção, precisamos ter uma outra forma de fazer essa proteção, mas precisamos levar. E já temos visto distribuição às milhas, né, nas plataformas para que de fato tenha esse uso da máscara. Mas não basta entregar a máscara, é preciso fornecer o equipamento de proteção, treinar para que haja um uso adequado, porque se houver um uso inadequado, um manuseio inadequado, ela pode acabar se tornando um meio de transmissão também. Então é preciso treinamento, é preciso instruções sobre a substituição, sobre o uso, para que realmente o uso seja preventivo. Outras questões, como a questão da testagem no pré-embarque, cada vez mais as empresas estão aplicando a testagem, tanto o teste rápido, e hoje tivemos informações de algumas empresas que estão já fazendo o teste PCR, que é o padrão ouro, normalmente com 48 horas de antecedência do embarque, depois ele permanece o empregado em hotel, de modo que se o resultado for negativo, o embarque ele já vai ser realmente muito mais tranquilo, porque é o teste hoje com maior precisão. Outra questão que a gente tem conversado e que hoje já começa a ser uma preocupação, é o pós-desembarque, porque a gente testa, faz tudo quando sobe e quando desce. E se de repente ele foi infectado nos últimos dias, porque há uma rotatividade nas próprias unidades também marítimas. Então, será que não haveria necessidade também da testagem no desembarque? E se há um desembarque de caso suspeito ou confirmado? Qual é a metodologia, o padrão que deve ser adotado? Um isolamento em hotel? Ele pode ir para sua casa? Há uma discriminação em mandar para casa alguns, deixar outros em hotel? Então, essa questão ela precisa ser conversada também. Outro debate que a gente tem feito, a questão da disseminação do vírus pelo sistema de ar-condicionado, porque até onde se sabe é um vírus com um tamanho muito reduzido e que os filtros convencionais, eles não teriam capacidade suficiente de filtragem. Então, são todas questões que a gente tem se preocupado aí também, e que a gente não tem resposta, sabe? Não vou dizer qual é a resposta aqui hoje, mas são questões que a gente tem que ir pensando cotidianamente e pensando em alternativas a respeito. E uma outra questão. Tem que lembrar da questão da emissão da CAT, uma questão que tem sido nos perguntado rotineiramente. Então, se a pessoa ela vem a contrair o vírus, fica doente, emite a comunicação de acidente de trabalho, alguns têm resposta rápida, dizem que a MP 927 diz que não emite, então não emite. Só que ela diz expressamente que a princípio não é, mas se tiver nexo causal, pode vir a ser. E no caso das plataformas, já que estamos falando das unidades offshore, das unidades marítimas, a gente precisa pensar nessa questão. Se houve uma testagem pré-embarque, a pessoa estava embarcada 14 dias, 21 dias, e lá no finalzinho do período ela se infectou, certamente ela foi infectada no ambiente de trabalho. Então, não vai ser caso de emissão de CAT, então essas questões têm que ser pensadas, assim como a gente tem uma preocupação no setor de saúde, onde a gente tem tido um grande número de contágios e que o ambiente é altamente contaminante. Então, praticamente um profissional de saúde hoje infectado, você tem 99,9% que ele foi infectado no ambiente de trabalho. Não vai emitir CAT? Acho que é uma responsabilidade objetiva nesse aspecto também. É muito esclarecedor. Quanto a essa questão de CAT, já fui perguntado algumas vezes e sempre falei, há o nexo, se o setor de saúde tem a posição, e isso depende de uma questão técnica, não é jurídica, técnica, se o contágio foi a bordo, é para emitir. Agora, se não foi,
não se emite. Agora, quem vai dizer se foi ou não foi não é o advogado, é o médico. Ele que tem essa capacidade. E tem a questão toda, que algumas empresas, quando a gente ainda fazia discussão, vamos testar, não vamos testar, na verdade, o fato de não testar no pré-embarque, não testar durante o embarque, não testar no pós-embarque, também não pode ser a motivação para dizer que não houve nexo causal, porque a omissão, nesse caso, não pode ser usada em benefício para justificar essa situação. É verdade, é verdade. Ó, pessoal, a gente tem mais 3 minutos de live, o pessoal está perguntando se vai continuar. Ainda tem pessoal querendo saber sobre embarque de mais de 60 anos, o pessoal do grupo de risco, não sei o quê. Não, bom. Então vamos responder rapidinho? Bom, a regra é que os grupos de risco... Se terminar no meio, a gente volta só para finalizar. Tá bom. Então, os grupos de risco, a regra é que, de fato, eles sejam retirados das escalas, que eles não tenham atividades presenciais. Então, tanto maiores de 60 anos, quanto aqueles portadores de doenças crônicas, então imunocomprometidos. E a discriminação, ela poderia vir a ocorrer nesse cenário no momento que a gente há uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e empresas de atividades essenciais aplicassem suspensão de contrato de trabalho apenas para esses grupos de risco. E não é esse cenário que se vislumbrou, até porque a MP 936, ela também foi muito clara em dizer que o objetivo dela era manter emprego e renda naquelas atividades que viram o seu faturamento reduzido em função da pandemia. Se isso não aconteceu, e muitas vezes realmente não aconteceu em setores de atividades essenciais, teoricamente não se aplicaria essa suspensão do contrato de trabalho. Mas a regra é essa, é a do afastamento, a gente tem recomendado essa situação e temos em regra visto o cumprimento pelas empresas dessa medida, porque a própria empresa reconhece que há um risco acentuado em fazer, de fato, o embarque desses trabalhadores, seja pelo fato do risco que representa para o próprio trabalhador, mas também, se vier a ser infectado, de transmitir a doença para outros trabalhadores. Bom, muito obrigado, doutora Sirlene. O pessoal está pedindo muito para ficar, mas o nosso tempo é curto. E eu só tenho a agradecer a você, a todo mundo da Procuradoria de Cabo Frio, a toda a CONAT, para todo o Ministério Público, a todo mundo que está trabalhando nesse aspecto. Lembrar que a gente vai ter uma live no dia 4/5 com o doutor Augusto Grieco, falando sobre o trabalho da atividade portuária, tanto nos portos quanto no apoio portuário, nessa época. Muito obrigado por tudo, agradecer a Milol, a Marcelo, a Eliane, por tudo isso. Muito obrigado mesmo. A gente tem ainda mais um minuto. Bacana, mais uma vez eu agradeço desse espaço que nós tivemos aqui. Vou aproveitar esse 1 minuto para falar para quem está no Rio ainda, eu acho que o Cristo está iluminado de verde, tem que dar uma olhadinha lá, ver o Cristo verde, em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho, mas principalmente pensando na conscientização da prevenção e acidentes e doenças do trabalho. E a gente precisa dizer ainda aqui, só uma última informação, que o MPT ele também tem atuado fortemente na destinação de valores de multas e indenizações em favor das medidas de combate ao coronavírus. Então, hoje, nós já ultrapassamos a marca de 200 milhões de reais destinados a ações de combate a doença. Então, isso também tem que ser reforçado, de modo que a gente sempre diz, né? Se a gente cobra a multa, a gente preferia não cobrar, porque aí a empresa está realmente cumprindo, está tudo em dia. Mas se cobrou, ela geralmente é revertida para ações dessa espécie, que nesse momento estão sendo muito bem aplicadas. Mais uma vez, obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Sirlene. Uma boa noite. Vamos ver o Cristo Verde, quem está no Rio. E quem não tiver, é só acompanhar depois na live no YouTube que tenha lá. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.